Imagina você que trabalha em escala 12 vezes 36. Entra no plantão de manhã ou à noite, sai só depois de 12 horas quebrado, dorme um pouco, volta 36 horas depois e assim a vida vai girando. Aí você começa a ouvir uma coisa aqui, outra ali. 12h36 é ilegal. Vão ter que te pagar tudo em horas extras. O STF liberou tudo agora. A Justiça do Trabalho mudou a regra. E no fim do dia, você continua sem saber o que de fato a Justiça decidiu sobre essa jornada e quais direitos você tem hoje. Se esse é o seu caso, fica comigo até o final deste vídeo, porque eu vou te explicar, de forma clara e sem juridiquês, o que a Justiça do Trabalho e o STF decidiram sobre a escala 12C36, quando ela é válida, o que essas decisões mudam de verdade no seu bolso, principalmente em relação a horas extras, adicional noturno e feriados, e em que situações você pode, sim, questionar a empresa na justiça. A escala 12C36 virou uma espécie de queridinha em profissões de plantão, vigilantes, profissionais de saúde, porteiros, seguranças, recepcionistas de hospitais, entre outros. E a grande confusão vem de dois momentos importantes. Antes da reforma trabalhista de 2017, quando o 12C36 era basicamente criação de acordos e decisões da Justiça, depois da reforma, quando a CLT ganhou o artigo 59A, dizendo que a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso pode ser pactuada em acordo individual, escrito, convenção ou acordo coletivo. O Supremo Tribunal Federal entrou nessa história e confirmou a constitucionalidade da jornada 12h36, inclusive quando ajustada por acordo individual, não só por sindicato, o que foi visto como uma vitória das empresas, mas também como um alerta para os trabalhadores. A jornada é válida, mas isso não quer dizer que vale qualquer coisa dentro dela. Hoje, o cenário geral é este. A escala 12h36 é, em regra, considerada válida pela Justiça desde que esteja prevista em acordo individual escrito, convenção ou acordo coletivo, respeitando o artigo 59A da CLT. O TST e vários TRTs continuam reafirmando que essa jornada é uma exceção, não é padrão, e que precisa respeitar limites de saúde, descanso e pagamento correto de direitos, como feriados e adicional noturno. Isso significa que a Justiça do Trabalho não está dizendo 12h36 é proibida, nem 12h36 é carta branca. Ela está dizendo a jornada pode sim existir, mas a empresa tem que cumprir um conjunto de condições. Quais são os principais pontos que a Justiça tem decidido sobre a escala 12C36? Primeiro, necessidade de acordo. Depois da reforma trabalhista, o artigo 59, a da CLT permite que a jornada 12C36 seja ajustada por acordo individual escrito ou por convenção, acordo coletivo. O STF confirmou a validade desse artigo e, em decisões recentes, o TST aplica essa orientação, reconhecendo como válido o regime 12C36, firmado em acordo individual, desde que esteja tudo por escrito e o trabalhador saiba o que está assinando. Segundo, descanso e saúde. A lógica da escala 1236 é: você trabalha 12 horas e, em troca, ganha 36 horas seguidas de descanso, o que, no mês, tende a dar 180 horas, menor que o limite normal de 220 horas. Alguns tribunais têm dito que essa compensação é válida, mas que não pode virar pretexto para a empresa exigir muitos plantões extras, porque isso destrói o descanso e descaracteriza a jornada especial. Em pelo menos uma decisão, o TRT de São Paulo considerou lícita a mudança da escala 12C36 para 6A1, sem que isso gerasse falta grave da empresa, justamente com o argumento de que a 12C36
é excepcional e pode ser prejudicial à saúde se o trabalhador usar o descanso para outro emprego. Terceiro, feriados na escala 12 e 36. Esse é um ponto em que a Justiça do Trabalho tem entendimento bem consolidado. A súmula 444 do TST diz que, no regime 12/36, os feriados trabalhados devem ser pagos em dobro, caso não sejam compensados com folga. Vários casos no TST reforçam que trabalhar em feriado na 12/36 não significa perder o direito à dobra. A jornada especial não elimina esse direito. Então, se você trabalha em escala 12/36 e o seu plantão cai em feriado, a regra geral é: ou a empresa te dá folga compensatória pelo feriado, ou ela paga aquele dia em dobro, além da remuneração normal do mês. Quarto, adicional noturno e horas extras. A Justiça costuma entender que, mesmo na escala 12/36, continuam valendo regras como redução da hora noturna, adicional noturno enquanto durar o período considerado noturno, pagamento de intervalo intrajornada ou, se não gozado, pagamento indenizado. Decisões recentes do TST mostram que, se o trabalhador faz horas extras habituais além das 12 horas previstas, isso pode gerar pagamento de horas extras ou até mesmo discutir a validade do regime, dependendo do exagero. Quinto, mudança da escala 12/36. A Justiça do Trabalho tem aceitado em alguns casos que a empresa altere a jornada 12/36 para 6/1, sem precisar de nova concordância do trabalhador, quando a mudança é vista como benéfica à saúde e segurança. Nessa linha, o TRT-SP entendeu que mexer na escala, saindo da 12/36 para 6/1, não é falta grave que permita a rescisão indireta, justamente porque a 12/36 é uma exceção, não um direito absoluto. Na metade do vídeo, eu quero te ouvir. Comenta aqui embaixo. Você trabalha ou já trabalhou em escala 12/36? Na sua escala, quando o plantão cai em feriado, você recebe em dobro ou não vê diferença nenhuma no pagamento. E você acha que a escala 12/36 é vantagem ou desvantagem para a sua saúde e para a sua vida em família? Voltando, deixa eu amarrar o que a decisão da Justiça do Trabalho significa na prática, para você que está na 12/36 hoje. O recado geral da Justiça é mais ou menos este: a escala 12/36 é válida e pode estar no seu contrato, inclusive por acordo individual, desde que esteja tudo documentado. Isso não significa que a empresa pode ignorar direitos básicos, em especial feriados, adicional noturno, intervalos e excesso de plantões adicionais continuam sendo pontos que podem gerar ações na Justiça. Se você está olhando para o seu contra-cheque e quer saber se a empresa está respeitando o que a Justiça decidiu, você pode conferir, por exemplo, se há anotação clara da escala 12/36 no seu contrato ou acordo. Se você recebe o pagamento em dobro quando o plantão cai em feriado não compensado. Se há pagamento correto de adicional noturno e de eventuais horas extras fora da escala. Se a empresa não está te empurrando vários plantões extras por mês, a ponto de transformar a 12/36 em algo ainda mais pesado e potencialmente inválido. De um lado, o STF e o TST trazem segurança jurídica para as empresas. Elas sabem que podem adotar a escala 12/36 sem medo de, automaticamente, terem tudo anulado. De outro, a própria Justiça do Trabalho força o tempo todo que isso não é licença para precarizar a saúde do trabalhador, nem para esconder o não pagamento de feriados, adicionais e intervalos dentro de uma escala especial. Se este vídeo te ajudou a entender que a decisão da Justiça não acabou com a escala 12/36, mas colocou regras claras sobre como ela deve funcionar, e te deu base para olhar para o seu contra-cheque
e perceber se seus feriados noturnos e plantões extras estão sendo pagos do jeito certo. Então ele já cumpriu a missão. Agora eu te peço, se inscreve aqui no canal Informação e Cidadania. Deixa o like, comenta se na sua empresa a 1236 está sendo respeitada ou se você identifica algum abuso e compartilha este vídeo com colegas que também fazem plantão. Porque quando todo mundo entende o que a justiça decidiu, fica muito mais difícil alguém passar por cima dos seus direitos.